Olá, eu sou a Aline e estamos de volta com a nossa aula número 5, da situação de aprendizagem 2 sobre os circuitos elétricos. Bom, dando continuidade a esse conteúdo, vou falar um pouquinho sobre o circuito elétrico simples, que eu trouxe para vocês para explicar aí a atividade que vocês farão, tá? Bom, olha só, esse circuito, quando a gente escuta falar em circuito, é porque a gente tem como se fosse um ciclo, né? É um caminho, né, fechado, certo? E nesse circuito corre alguma coisa, como um circuito de Fórmula 1, por exemplo, onde correm os carrinhos, né? Onde correm os carros na corrida. Aqui no circuito elétrico, o que corre no circuito elétrico? São os elétrons. Os elétrons, de forma ordenada, eles correm por esse circuito, tá? Esse circuito simples que eu trouxe para vocês, ele tem um gerador de energia. Na verdade, esse gerador aqui, nesse caso, é uma pilha. É a fonte da energia do desse circuito, tá bom? Então, é ele que vai dar origem à eletricidade, à energia elétrica, através da química. Então, ele tem aqui, a pilha, ela tem energia química e transforma essa energia química em energia elétrica, certo? E aí, esses elétrons percorrem esse circuito. Então, a gente tem o gerador, nós temos um interruptor. O interruptor, o que ele vai fazer? Ele vai ligar ou desligar, ele vai interromper ou não esse circuito. Então, esses elétrons, quando eles passam por aqui pelo interruptor, se ele estiver ligado, eles passam facilmente. Se ele estiver desligado, eles não passam, tá? É como na nossa casa, no nosso dia a dia, a gente acende uma luz. Quando a gente acende a luz, a gente liga o interruptor, os elétrons passam livremente por ali. E aí a luz acende, né? E quando a gente desliga, a gente interrompe a passagem dos elétrons. Então, o interruptor, ele serve para isso. Nós temos também o receptor. Receptor é o que vai receber essa energia elétrica. Tá? Aqui, nesse caso, é uma lâmpada, mas existem vários outros receptores. Pode ser qualquer eletrodoméstico, tá? Aparelho eletrodoméstico. Pode ser uma batedeira, pode ser um ferro de passar, pode ser um chuveiro elétrico. Então, todos esses produtos são receptores. A gente não pode esquecer do caminho percorrido. Esse caminho que os elétrons percorrem, eles são os condutores. Isso aqui é chamado de condutor. Aqui, nesse caso, a gente tem os fios condutores, certo? Esses fios que conduzem a eletricidade, de metal, geralmente cobre. Então, esses fios, eles devem ser encapados por algum tipo de plástico, tá? Então, esse plástico, o que ele faz? Ele isola a eletricidade que só percorre dentro do fio, tá? Se eu tiver um pedacinho desse plástico desencapado, desse fio desencapado, e o metal ficar à mostra, e eu vou lá e coloco o dedo, o que acontece com os elétrons? A corrente elétrica, ela passa para o meu corpo. Então, ela passa para o meu corpo, o que eu levo? Levo um choque, tá? Por isso que esses circuitos elétricos devem ter os condutores, né? Os fios condutores sempre encapados, tá? Para evitar qualquer acidente. Bom, essa explicação bem rapidinha sobre o circuito elétrico simples, eu vou continuar, trouxe para vocês aqui alguns exemplos de geradores elétricos, que são fontes de energia, tá? Aqui a pilha e baterias, tá? Pilhas e baterias, que transformam a energia química em elétrica. Olha aqui, bateria de carro também. E aqui a gente tem uma usina hidrelétrica, né? Ela transforma o quê? Energia cinética do movimento das turbinas, né? Que da força da água, que a força da água faz mover as turbinas,
E aí, esse gerador que tem aqui, o que ele faz? Ele transforma essa energia cinética em energia elétrica, tá? Conduzindo essa energia elétrica para as torres de alta tensão até chegar nas nossas casas. Lembram da aula passada, né? Bom, outro exemplo aqui. Energia eólica, que também transforma energia cinética em energia elétrica, e energia solar, que transforma energia térmica em energia elétrica, tá? Aí a gente tem aqui algumas fontes, né, alguns geradores de energia elétrica. Seguindo, eu trouxe para vocês alguns exemplos de receptores elétricos. Aqui, olha só, vários eletrodomésticos, tá, que usam energia elétrica, tá? Então, alguns eletrodomésticos vão transformar energia elétrica em energia térmica, como, por exemplo, o ferro de passar, o chuveiro elétrico, chapinha que as meninas passam no cabelo, transformam a energia elétrica em energia térmica. Outros transformam a energia elétrica em energia cinética, de movimento, tá? Como, por exemplo, a batedeira, o liquidificador, o ventilador, tá? De movimento. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de receptores que vão receber energia elétrica. O que eu havia falado para vocês, naquela corrente elétrica, naquele circuito elétrico que eu mostrei para vocês, tem os condutores, que são os fios condutores, que conduzem os elétrons. Então, olha, por dentro eles são assim, é o que conduz, o metal é que vai conduzir a eletricidade. E eles são envolvidos por um isolante, que pode ser um plástico, tá? Esse isolante impede com que essa corrente elétrica se disperse, saia do circuito, tá? Então, ele fica só ali dentro do circuito. Certo? Bom, e aí, alguns circuitos elétricos, eles também têm dispositivos de segurança, tá? Na sua casa mesmo, se você for perguntar para alguém, pergunta onde fica o disjuntor, que é mais ou menos assim, tá? Geralmente, os disjuntores são separados por setores na casa, né? O banheiro tem um disjuntor, a cozinha tem outro, os quartos têm outro. Isso aqui é uma forma de segurança, assim como fusível, tá? Quando pode acontecer do circuito elétrico, do gerador de energia elétrica, ele gerar uma energia acima do necessário, uma energia muito grande, tá? E aí, quando ele gera essa energia muito grande, o que pode acontecer? O fio, o condutor, ele pode esquentar muito e acabar derretendo. Pode até gerar faíscas e pegar fogo. E aí já viu, né? O acidente, a tragédia que pode acontecer. E esses instrumentos aqui, esse disjuntor e o fusível, eles impedem que isso aconteça. Quando eles percebem que o gerador gerou muita energia em excesso, eles desligam. O fusível queima, né? Quando ele queima, a corrente elétrica, ela é cessada, ela acaba, a energia elétrica, ela para de circular no circuito, e o disjuntor, ele desliga também a energia, impede a corrente elétrica, tá? De circular no circuito. A gente chama esse tipo de situação, né, quando acontece de o gerador produzir muita energia em excesso, de curto-circuito, tá? A gente chama de curto-circuito. E o disjuntor e o fusível, ele impede com que isso aconteça, tá? São dispositivos de segurança. Bom, seguindo, vamos para a atividade 2, então. Conhecendo alguns dos principais componentes de um circuito elétrico. Transformação e conservação de energia. Os diversos equipamentos eletroeletrônicos funcionam de acordo com a transformação que realizam da energia elétrica recebida. Estamos tão acostumados a ligar a televisão, acender as luzes, carregar equipamentos e utilizar os eletrodomésticos que não paramos para pensar na forma ou o caminho que a corrente elétrica produzida passa ou passará até chegar às nossas casas. Para compreender como isso ocorre, vamos aprofundar nossos estudos, conhecendo primeiramente os diferentes tipos de circuitos elétricos.
Bom, já expliquei um pouquinho para vocês, agora é com vocês. Vocês farão uma breve pesquisa, olha, em dicionários, em livros, em sites, tá? Trazendo os conceitos dessas palavras aqui, tá? Olha, pesquise sobre os seguintes termos e monte um glossário. Como assim um glossário? Vocês vão colocar a palavrinha e na frente o significado. Tá? Ou o significado, o que é a função, para que ele serve. Então, primeiro, gerador. 2, resistor. 3, condutores elétricos. 4, corrente elétrica. 5, o interruptor. 6, circuitos elétricos. 7, capacitor. 8, indutores. E 9, isolantes elétricos. Então, aqui, olha, naquele circuito elétrico simples que eu expliquei para vocês, eu não trouxe todas essas palavrinhas para vocês. Algumas eu trouxe, mas algumas não. Então, vocês vão ficar responsáveis por pesquisar, tá? Procurar o significado dessas palavrinhas aí, tá bom? Atividade essa, é bem simples, tá ok? Espero que vocês tenham aprendido, compreendido bem e que consigam resolver fazer essa pesquisa com facilidade, tá ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.